Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade o Salmo 12. Assim está escrito: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, e como diz aqui o subtítulo, a falsidade do homem e a veracidade de Deus. O salmista Davi, como sempre digo, experiente na sua conduta de comunhão com Deus e também no relacionamento com as pessoas, ele chegou a vivenciar e ter próximo a si pessoas de várias naturezas, com vários tipos de comportamento, com caráter diferenciados uns dos outros. Davi tinha próximo de si pessoas que lhe eram fiéis, eram leais, eram submissas, estavam para somar, para ajudar, para trabalharem juntos e com o objetivo de ver a prosperidade, a expansão do reino, a união do povo, a alegria, o contentamento e as bênçãos de Deus acontecendo sobre aquele povo. Mas existiam, por outro lado, aqueles que estavam próximos, porém o coração deles estava voltado para uma outra direção. Como sempre acontece, em todo lugar onde houver seres humanos, vão existir essas duas classes de pessoas contrapondo-se uma à outra. Os falsos e os verdadeiros. Aqueles que entendem, se dispõem, e aqueles que estão simplesmente para ter algum conhecimento de alguma ação para se contrapor e criar uma estratégia de oposição. Mas aqueles que permanecem ligados ao Senhor e fiéis a Ele, assim como Deus é fiel e é verdadeiro, nele não há mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus diz que ele é a verdade. E o Senhor, através do profeta, disse, porque eu, Senhor, não mudo. Então Deus é imutável. Deus não pode ser verdadeiro agora e ali na frente usar de falsidade. Não. O nosso Deus sempre é verdadeiro. Paulo, quando escreveu à igreja que estava em Roma, ele disse a seguinte expressão: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A mentira, o engano, a falsidade, a desconfiança, a deslealdade, tudo isso são partes atribuídas aos homens. E por que eles agem desta maneira? Porque o comportamento da humanidade tem sido este. Porque
estas ações que eles fazem são frutos do pecado. O primeiro grande pecado é o pecado da incredulidade. A incredulidade leva à rebeldia, à rebelião, à desobediência, ao afastar-se de Deus, ao virar as costas para Deus. E ao fazer isso, toda sorte de pensamentos e atitudes ruins e reprováveis diante de Deus são instadas no coração do ser humano pelo príncipe das trevas, que é Satanás, porque ele reina, ele domina sobre este mundo de pecado. E eles, então, fazem a ordem do Senhor a quem ele serve. E a própria palavra de Deus diz que Satanás, ele nunca se firmou na verdade. Desde o princípio ele mentiu. E ele é chamado na Bíblia de pai da mentira. Portanto, é ele que instiga no homem, nas pessoas, a mentira. E esta mentira vem revestida de falsidade, deslealdade, descontentamento, incompreensão, conflitos, guerras, pelejas, enfim, todo tipo de atitude contrária àquelas que são atitudes boas e louváveis diante de Deus. E o salmista, observando isto ao seu lado, ele começa este salmo dizendo o seguinte: salva-nos, Senhor. Quer dizer, Senhor, nos livra, nos liberta, nos defende, nos socorre, nos ajuda, nos protege. Do quê? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Havia já no tempo de Davi uma falta muito grande de homens que eram destinados à prática do bem, que tinham prazer em fazer o bem. Estes homens estavam em falta. Parece que estão em extinção aqueles que fazem o bem e aqueles que são fiéis entre os filhos dos homens. Torna-se difícil encontrar alguém com este caráter, com esta conduta, com este tipo de comportamento. Já Davi discerniu isto no seu reinado, no seu tempo, àquela época. E ele clamou dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Se não houver homens benignos na terra, homens fiéis, o princípio estabelecido por Deus fica no esquecimento. Porque os homens pelejam e lutam para prevalecer no seu entendimento, na sua compreensão, a parte de Deus. Mas ninguém vive independente de Deus, porque todos nós fomos e somos criados por Deus, como a sua imagem e a sua semelhança, e ele soprou em nós o fôlego de vida, tornamo-nos alma vivente, recebemos o Espírito que Deus soprou em nós, e então estamos vivendo, sendo cuidado, preservado, protegido e direcionado por Deus. Mas alguns não o servem porque na ignorância, no estado em que está, de cegueira espiritual, não conseguem enxergar a bondade e a misericórdia de Deus manifestando a todos em todo lugar, independente se seja o justo, se seja o ímpio. O cuidado de Deus e a misericórdia é estendido a todas as pessoas. Infelizmente, aos que se apropriam pela comunhão com Deus, pela fidelidade, pelo comprometimento, desfrutam da misericórdia e do amor de Deus e são aproximados de Deus, e bênçãos de Deus vêm sobre a vida deles, ao passo que outros rejeitam a misericórdia de Deus. Porém, haverá um dia em que será o dia do juízo, do acerto de contas. Este dia vai chegar.
Este dia está determinado por Deus. Ele não vai passar em branco. Deus não vai riscar este dia da história. Ele está estabelecido que haverá um dia em que Deus, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, Jesus Cristo, e disto deu prova a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Jesus é a garantia. Ele será o juiz naquele dia. E aqueles que não aproveitaram a misericórdia de Deus e viveram a sua vida em oposição a Deus, em oposição aos fiéis, aos benignos, aos sinceros, aos leais, aos que serviam a Deus, estes serão chamados para um acerto de conta e lhes será questionado com relação à graça, o amor e a misericórdia de Deus. Por que desprezaram? Por que não abriram o coração? Eles não terão o que dizer, porque os céus e a terra são testemunhas de que Deus ofereceu todas as condições necessárias para que a humanidade se voltasse para Deus. Porém, alguns deles, no seu direito de escolha, do livre-arbítrio que Deus colocou dentro do coração humano, eles decidiram rejeitar. E então vão arcar com as consequências da rejeição, do amor, da misericórdia e da bondade de Deus. Ao passo que outros reconheceram-se carentes, necessitados e pecadores, voltaram-se para Deus, foram perdoados, libertos, transformados, usufruíram com alegria da graça, da misericórdia, da benignidade de Deus, foram enriquecidos com a presença de Deus, aprofundados na comunhão com o Senhor, e um dia em que ele será chamado diante do Senhor Jesus, não mais para receberem uma sentença comprobatória de condenação, mas receberão de Jesus recompensas por terem aproveitado a oportunidade que Deus lhes ofereceu de resgatá-los, de reconciliá-los, de propiciar a eles a oportunidade de voltarem-se para Deus, fazendo a paz, desfazendo a inimizade, purificando-os do engano, da mentira, da falsidade, enfim, de tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Deus, através de Jesus, tem separado para si um povo que ele chama de especial, zeloso e de boas obras. Então, quando o salmista fez este clamor a Deus, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Veja que já há quase mais de 3.000 anos atrás, pouco mais que isto, já tinha falta dos homens benignos. E a escalada em que o mundo vem, em que a corrupção, o engano, a mentira, o pecado vem aprofundando-se na vida das pessoas, quão difícil se torna também em nossos dias encontrar homens benignos. Parece que a maioria está voltada para o outro lado, mas ainda Deus tem a sua reserva no meio desta geração. Deus ainda tem homens e mulheres que são benignos e fiéis a Ele em todo o tempo, não se curvam diante destas oportunidades que o mundo oferece, mas que é preciso romper com Deus para abraçar a falsidade, a mentira e o engano. E quem conhece a Deus não se deixa levar por este caminho, mas ele mantém-se firmado em sua fé em Deus e a esperança alimentada de que mais vale a fidelidade a Deus do que a liberdade com os homens longe da presença de Deus. E ele diz, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, duas qualidades necessárias, homens benignos
e homens fiéis. Todo benigno é fiel. Todo fiel é benigno. Não pode ser uma coisa sem ser a outra. Não. Os benignos, eles o são pela fidelidade que afirmam em Deus. E por serem fiéis, eles praticam a benignidade. Por serem benignos, eles vivem em fidelidade. Mas são poucos, conforme diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse uma certa vez que muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqui também podemos fazer esta aplicação. Benignos e fiéis são poucos entre os homens. Mas eles existem e estão adorando e servindo a Deus. E Deus está com a mão de proteção sobre a vida deles. No verso 2 ele diz o seguinte: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Ora, se eles não são benignos, se eles não são fiéis, certamente também não são verdadeiros, não praticam a verdade, não andam na sinceridade, não andam na prudência. E por isso, diz o salmista, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Não há credibilidade, não há confiança, não há segurança em ouvir o que estas pessoas estão dizendo, porque neles não há o princípio da veracidade, da fidelidade, da bondade e da fidelidade para com Deus. E ele diz, e com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então são palavras que são ditas, mas o sentido delas são trocados. São como armadilhas que jogam uma palavra para tentar ganhar o coração das pessoas, mas no verso daquela palavra existe uma peçonha mortal, um anzol, um veneno que fisga o coração daquela pessoa. E eles ficam, então, amarrados àquele procedimento de falsidade, de lisonjeira, de coração dobrado. Mas o salmista, que conhecia Deus, tinha comunhão com Deus, vivia com Deus e trabalhava de acordo com a vontade de Deus, ele tinha conhecimento também das coisas de Deus. E ele escreve no verso 3, diz assim: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então, tudo isto existe um tempo determinado. Essas coisas não vão prevalecer para sempre. Elas estão acontecendo? Estão. Mas a promessa é que o Senhor Deus cortará. Ele vai cortar. O quê que ele vai cortar? Ele vai cortar os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. É aquela pessoa que pratica a maldade e tem prazer em falar sobre ela. É a soberba, é o espírito de grandeza, de querer prevalecer sobre os outros, de mostrar-se melhor do que os outros. O soberbo vive nesta condição. E as suas palavras são ditas neste teor. E quando alguém não conhece e escuta, julga que aquela pessoa seja alguma coisa. Mas diante de Deus, ele é como nada. Porque aqueles lábios e aquela língua serão cortados. O Senhor há de cortar com a sua espada. E a espada do Senhor é a sua palavra. Ela corta tudo aquilo que não condiz com a vontade e o propósito de Deus. Versículo 4. Pois eles dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Veja, a força deles está na língua. A esperança deles está na língua. O forte deles está na língua. Portanto, são faladores, são mentirosos, são falsos, são enganadores, são lisonjeiros, são soberbos. E eles desafiam a Deus, dizendo que com a nossa língua
prevaleceremos. E dizem, os beiços são nossos. Se os beiços são nossos, então nós podemos falar o que nós queremos. Mas eles não sabem que pode chegar o momento em que Deus colocará o anzol no beiço destas pessoas. E o Senhor vai arrastá-los com o seu anzol. E quando eles derem por si, é tarde demais. Porque tiveram a oportunidade e não souberam aproveitar toda a bondade, misericórdia e demonstração do amor de Deus, mas se deixaram levar por esse espírito maligno e mundano de engano, de falsidade e de mentira. E eles então afrontam a Deus e dizem, quem é o Senhor sobre nós? Como que querendo dizer, nem Deus tem domínio sobre nós. Quem é o Senhor sobre nós? Quando desafia a Deus, o homem não zomba de Deus e fica impune. Ninguém pode zombar de Deus. Todo aquele que procura zombar de Deus, o fim dele é triste, é lamentável, é horroroso, é um fim para a perdição. Tantos homens, ao longo dos séculos, que a história registra, que desafiaram a Deus, onde eles estão hoje? Já estão sepultados, perderam o domínio, perderam o reinado, perderam a vida, porque desafiaram a Deus. E eles continuam ainda hoje, achando que eles têm tal poder de desafiar a Deus e passar imune sobre esta situação. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, as palavras são como sementes que são semeadas no coração das pessoas. E quando estas sementes são as sementes daquele que anda com falsidade, com deslealdade, com lisonjeira, com soberba, esta semente vai produzir. E eles vão colher o que plantaram. E vão colher muito além do que plantaram. Porque a lei da colheita, quando se lança a semente na terra, ela brota e ela dá muitos frutos. E quem plantou vai colhê-lo, queira ou não. Não tem como mudar o tipo da colheita do que foi semeado. E eles dizem, quem é o Senhor sobre nós? Aí então Deus responde, à luz do que escreve o salmista Davi. Quando eles dizem isto e fazem todo tipo de desaforo, aí o Senhor diz o seguinte, por causa da opressão dos pobres, porque esse tipo de gente são opressoras, eles oprimem o pobre e o necessitado. Eles querem prevalecer sobre aqueles que não têm recursos, não têm condição, e pensam que com a sua força eles conseguem dominá-lo. Mas tanto o pobre quanto o necessitado têm um defensor para com eles. Como disse o patriarca Jó, a minha testemunha está no céu. E o pobre e o necessitado podem dizer, o meu defensor está no céu. É o Senhor nosso Deus. Ele diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Pobres e necessitados. Não queira mexer com esta gente. Não importune estas pessoas. Eles existem, estão em nosso meio. Mas não queira prevalecer sobre eles, desprezando-os, colocando-os à margem da sociedade, porque eles têm alguém poderoso que os defende. E quem defende o pobre? E quem defende o necessitado? O próprio Deus. O coração de Deus move-se de compaixão para socorrer tanto o pobre quanto o necessitado. E ele diz, por causa disto,
por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Aquele gemido do necessitado, ele vai direto ao ouvido de Deus e lhe desce ao coração. E Deus então se levanta para agir em favor do pobre e do necessitado. Me levantarei agora, não é depois, não é amanhã, não é daqui uma semana, um mês, um ano, 2, 3, 10, não. Quando o Senhor ouvir sobre a opressão do pobre e o gemido dos necessitados, ele disse, me levantarei agora, imediato, no presente, na hora em que as coisas estão acontecendo, Deus se levanta. E quando Deus se levanta, sai de baixo. Ele se levanta para agir. Ele se levanta para tomar vingança. Ele se levanta para defender quem está sendo oprimido, quem está sendo sufocado, quem está sendo levado ao gemido. Me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele para quem eles assopram. Então, estes homens que vivem na falsidade, na mentira, no engano, eles querem sempre se prevalecer contra as pessoas, principalmente os pobres e os necessitados. E Deus diz que vai livrar tanto o pobre quanto o necessitado da fúria sagaz destes que vivem na falsidade, na mentira, no engano, na iniquidade. Deus se levanta para defender o seu povo, conforme ele diz aqui. E o livramento de Deus é imediato. É na hora exata, no momento certo, no lugar certo, para a pessoa certa. Deus se levanta com este intuito de livrar, defender e tirar do alcance dos opressores e dos malignos que vivem na face da terra. E no verso 6 ele diz, as palavras do Senhor são palavras puras, refinadas como prata, ou como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. As palavras do Senhor são palavras puras, e as promessas que estão na palavra de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, e Deus as cumprirá em favor dos seus filhos. Tu os guardarás, Senhor. O salmista está dizendo, tu os guardarás. A quem o Senhor guardará? Ao pobre e ao necessitado. Aquele que clama diante do Senhor, que sofre perseguições, ameaças e todo tipo de sofrimento imposto por aqueles que andam no caminho tortuoso, no caminho errado. Mas o Senhor guardará este povo, porque ele tem para com eles um amor especial. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrará para sempre. Aquela geração da falsidade, do engano, da mentira, quando Deus se mover em favor do pobre e do necessitado, eles nunca mais terão a oportunidade de infligir sofrimento a estes pobres e necessitados, porque Deus os tirou do seu alcance e os colocou em um lugar seguro, onde lhes oferece livramento e proteção. E termina dizendo, os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Quando os ímpios são exaltados, os justos clamam e choram diante de Deus. Porque é um período difícil, de sofrimento, de tristeza, de amargura, a semelhança dos governantes, quando eles temem ao Senhor.
e são considerados, à luz da Bíblia, como justo. Quando o justo é exaltado, o povo se alegra. Quando a honra de Deus, para o homem e para a mulher, que é investido de uma autoridade, demonstra no seu coração o temor a Deus e age com compaixão do povo que está sobre o seu governo, o seu domínio. Mas quando o ímpio é exaltado, o justo padece, o justo sofre, lamenta, mas Deus vem em socorro do justo e preserva a vida dele. Oferece livramento, garantia da sua presença e não permite que o injusto, o ímpio, o infiel prevaleça sobre o justo, porque há um Deus que é defensor daqueles que nele exercem a confiança. Então aqui nós encontramos sobre a veracidade de Deus e a falsidade do homem. Os homens vão mudando de tempos em tempos, procurando aprimorar as suas práticas contrárias à vontade de Deus. Porém, Deus, como verdade, não precisa de mudar, não precisa se alterar. Ele permanece o mesmo para sempre. E esta firmeza, esta convicção da veracidade de Deus é que traz alegria e alimenta a esperança no coração do justo de que ele não será esquecido, de que ele não será deixado ao abandono, mas virá de Deus um socorro para a vida dele no momento da sua maior necessidade. Então, estas palavras que o salmista escreveu para o seu tempo, elas são válidas também para os nossos dias, principalmente os dias em que estamos vivendo, em que parece que já estamos enxergando no horizonte uma sombra escura querendo tomar conta de todos os ambientes para impedir a comunhão dos fiéis com Deus, para colocar no caminho deles embaraço para ver se eles tropeçam. Mas há um Deus no céu que livra de tropeço, que guarda, que defende, que protege e que direciona o seu povo. E este povo, quem mexer no povo de Deus, à luz da palavra de Deus, está escrito, é como que se mexesse na menina dos olhos de Deus. Ninguém que mexa com o povo de Deus, no sentido de levá-lo a colocar obstáculos no seu caminho para que eles tropecem ou impedi-los da sua vida de comunhão com Deus, todos estes terão um dia um acerto diante de Deus. Porque Deus defende o seu povo. E com Deus ninguém pode. Qual foi o homem ou governante que se levantou contra Deus e prevaleceu? Qual deles, deste encontro com Deus para praticar as suas maldades, saiu-se vencedor? Todos eles foram deitados no pó. E todos quantos levantarem-se contra o povo de Deus terão o mesmo fim, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus é amor, ama de forma gratuita, mas ele também é justiça. No momento de exercer a justiça, ele agirá como justo, como juiz. Esta é uma das suas qualidades. Mas enquanto o tempo é oportuno, o amor e a misericórdia e a graça de Deus estão se manifestando para que vidas sejam alcançadas e deixem de andar neste caminho terrível da falsidade, mentira e engano e voltem-se para Deus. Sirva a Ele em amor, fidelidade, benignidade, alegria e paz. Este é o chamado de Deus. E este salmo traz para nós esta realidade. Mas só em saber que Deus ouve, se levanta e livra,
Para os justos, isto é mais do que suficiente. Eles estão garantidos pela promessa de Deus, de que não ficarão esquecidos. Deus se levanta agora. Quem sabe neste exato momento você está passando por um sofrimento, por uma ameaça, por uma vingança, por uma perseguição, por um apontamento, por conta destes que andam na escuridão das trevas, na prática do pecado. Mas clame ao Senhor, e Ele, ao ouvir o teu clamor, Ele vai fazer como fez para este povo. Ele vai dizer: me levantarei agora. Deus é aquele que se levanta para livrar o seu povo, para socorrê-lo, para defendê-lo e ajudá-lo no momento necessário da vida. Então, com esta promessa e com a esperança alimentada nela, não tem por que nos mover de um lado para o outro, achando que não vale a pena a fidelidade diante de Deus. A fidelidade sempre valerá a pena. É questão de vida ou morte, porque quando falharmos com a fidelidade, seremos levados junto com os infiéis para longe da presença de Deus. Mas enquanto mantivermos a fidelidade, a lealdade, a veracidade diante de Deus, nós estaremos por Ele assegurados para o encontro que teremos muito breve para viver com Ele por toda a eternidade. Mas enquanto aqui, nós passaremos por esta situação, por estes altos e baixos, mas Deus não abandona o fiel. Deus não abandona o justo. Deus não abandona o pobre, nem o necessitado. Ele se levanta para oferecer o livramento necessário. Que isto possa alegrar o nosso coração e tranquilizar a nossa alma em saber que há um Deus tão grande e poderoso, mas que se importa com a nossa pequenez, com a nossa vida, com os problemas que enfrentamos, as lutas e dificuldades. É um Deus que se apresenta e se apresenta para livrar, para fazer por nós o melhor para a nossa vida. E assim, desfrutemos desta alegria, paz e bênção de Deus sobre a nossa vida. E que Ele, o Senhor, nosso Deus, continue sempre abençoando-nos em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.